Vamos, a partir desse vídeo, fazer várias pesquisas de mercado para definir qual é o custo de vida de Portugal, focando principalmente num casal sem filhos. A gente vai começar com o custo de moradia. Quanto custa, qual é o custo médio de moradia aqui do país? Como você pode imaginar, existem regiões do país onde existem mais empresas de tecnologia e outros que existem menos empresas. As regiões da Grande Lisboa e da Grande Porto são as principais regiões com empresas desse ramo, mas você também consegue encontrar empresas em Aveiro e em Coimbra. Nesse vídeo eu vou focar na região da Grande Lisboa, que é a maior cidade do país e é a cidade que tem mais oportunidades de emprego, mas você pode seguir os meus passos para a sua realidade se você for morar e trabalhar numa cidade diferente do país. É melhor a gente também aceitar que a cultura de trabalho remoto aqui em Portugal ainda está engatinhando. Então é melhor você acreditar que sim, você precisa de uma casa e você vai ter que fazer aquele trajeto tradicional de ir para o trabalho todos os dias. Para fazer uma busca de imóveis é importante você relacionar também esse lugar que você quer morar, que você vai morar, com o escritório que você vai trabalhar, justamente para você ter uma vida mais confortável e não ter grandes problemas de transporte, por exemplo, da sua casa até o trabalho. Eu vou falar especificamente num vídeo sobre transportes, mas aqui é importante sim a gente já descobrir onde você vai trabalhar, onde é o seu escritório, para ir fazer pesquisa já pensando um pouco nisso. Você pode facilmente descobrir qual é o seu escritório ou no Google Maps, ou até perguntando mesmo ao recrutador qual é o endereço do escritório para você fazer a busca de casas e encontrar a média, de casas em regiões diferentes da Grande Lisboa ou da cidade que você vai trabalhar. Eu sei que é complicado para quem está de fora e não conhece a região entender o mapa. Eu vou explicar um pouquinho melhor da região da Grande Lisboa em outro vídeo, mas basicamente, no meu caso aqui, eu vou simular que eu estou trabalhando para uma empresa, que é a empresa que eu trabalhei, o Grupo OLX, e eu sei que essa empresa, se eu buscar no Google Maps, eu não encontro ela, mas me passaram o endereço, o recrutador me passou o endereço e eu sei que ela fica no Atrium Saldanha. Então, o Atrium Saldanha é isso daqui. Se eu fizer um zoom out aqui, eu tenho uma ideia de onde está essa região do escritório na cidade, localizado na cidade. Então, por exemplo, eu costumo seguir por duas formas. Ou pelo próprio nome da cidade, que eu estou Lisboa aqui, então eu sei que o Alto Saldanha está um pouquinho acima, ou também pelo metro, pelas estações de metrô. Então eu tenho Saldanha, Picoas, Parque, Campo Pequeno, Anjos, Alameda, são as estações de metrô ao redor do escritório. A partir daí você precisa usar os sites mais populares de busca de imóvel aqui de Portugal. A gente tem três opções basicamente. A gente tem o próprio OLX, olx.pt, muita gente coloca suas casas diretamente lá. A gente tem o Imovirtual e a gente tem o Idealista. Eu vou usar um deles, eu vou usar o Idealista nesse vídeo. Eu estou deixando todos os links para cada um deles aqui na descrição. Duas coisas pequenas na hora de você acessar esses sites são terminologias usadas aqui em Portugal. Primeiro, que alugar aqui, na verdade, é o verbo arrendar. Então, você quer fazer um arrendamento, você quer arrendar uma casa. Na região da Grande Lisboa, na região das grandes cidades, é mais comum você alugar apartamentos que casas. Casas são mais comuns no interior do país. Sempre que eu falar casa aqui, na verdade, eu estou falando majoritariamente de apartamentos. Então a gente tem isso de arrendar. E a segunda coisa é a tipologia do imóvel. Você vai ver muito falar sobre T0, T1, T2, T3 e por aí por diante, O T0 quer dizer que você não tem quartos na casa, basicamente uma kitnet. O T1 é uma casa com um quarto, T2 com 2 quartos, T3 com 3 quartos e assim por diante. Então aqui no Idealista o que a gente quer é arrendar uma casa ou apartamento. Eu poderia colocar aqui o Conselho de Lisboa, mas também tem uma ficha muito legal aqui que é desenhar a minha própria zona. Então eu vou clicar nisso. Quero que ele pegue minha localização, não. Eu vou descer aqui só para te mostrar Portugal inteiro. Lisboa está bem aqui no meio, então eu vou descer aqui. Descer mais um pouquinho. Está bem aqui no final do Rio Tejo aqui. E eu sei que o meu escritório, pelo que a gente viu no Google Maps, está um pouquinho acima aqui da cidade, do nome Lisboa,
Eu poderia fazer um desenho aqui, porque a feature é essa, né? Poderia fazer um desenho no mapa só nessa região do escritório, mas como você pode imaginar, regiões, né, escritórios ficam em regiões mais nobres da cidade. Regiões mais nobres da cidade têm valores mais altos. Então, eu não vou limitar a minha pesquisa somente em lugares super próximos do escritório. Eu vou fazer um desenho aqui no vídeo, pelo menos um desenho mais amplo, mas você pode ir fazendo vários desenhos e encontrar o melhor para a sua realidade. Eu vou fazer um desenho que pega praticamente Lisboa, mas pega um pouquinho dos arredores também. Aqui. Vou ver as casas. Apartamento lindo e maravilhoso, mais 1.500, 1.150 euros. Meio caro. Vou tentar ordenar isso. Deixa eu ver se eu consigo ordenar por barato. Ok, já melhorou bastante. E como eu estou fazendo a pesquisa para um casal sem filhos, eu vou buscar pelo menos um T2, uma casa com 2 quartos, que na maioria das vezes é o que a gente encontra aqui. Apartamentos mais novos tendem a ser menores, mas o padrão, tem muito apartamento antigo aqui, é pelo menos ser um T2. Então eu vou filtrar por pelo menos T2, ele já vai colocar mais. Vamos ver os resultados. A gente tem um apartamento de 500 euros por mês, um T2, 550, 550. E a gente pode também ver ter essa visão pelo mapa, porque aqui também vai ser difícil para você entender, tá? Essa casa tá bem longe do escritório, naquela região que a gente desenhou, ou tá mais perto. Então vamos dar uma olhada no mapa. Tem muitas casas aqui, principalmente porque a gente não limitou, né? A gente não colocou um teto pro nosso custo de moradia. O que eu tenho visto aqui é que a minha percepção é que casas a partir de 800 euros eu já considero bem caro. Eu acho que tem que ter um bom motivo para uma pessoa estar pagando 800 euros ou mais por mês. Pode ser porque a condição financeira é muito boa, pode ser porque é uma família muito grande e precisa de mais quartos na casa, mas para a nossa realidade aqui de um casal sem filhos, eu acho bem caro pagar 800 euros. Então eu vou filtrar novamente, vou colocar um teto aqui de 750 euros. Vamos ver o que acontece. Ó, já cai extremamente o número de opções. A gente tinha milhares e agora a gente só tem 156 casas. Se a gente for naquela região do escritório, ó, tinha Picoas, Marquês, Parque, Atrium Saldanha, tá bem aqui. A gente não tem, ó, tantas opções perto assim, mas a gente até tem um aqui, vamos dar uma olhada. 750, um T2. Uma casa parece ok. A gente tem outro aqui. Esse daqui é preferível porque, ó, tá muito perto do metro. Esse daqui já não tá tão perto assim. Você tem que andar um pouquinho aqui. 700 euros, 750 euros, 675, 750, era 800 e assim por diante. Eu vou falar isso durante vários vídeos, mas eu prefiro sempre ser um pouquinho mais pessimista ou realista, depende da sua percepção da palavra, do que otimista. Então, se eu vejo várias casas de 750 e eu vejo uma ou duas de 550, eu não vou acreditar que eu vou encontrar uma de 550. É muito mais fácil, por probabilidade até, que eu encontre uma de 750, né? Eu também gosto de pensar que 750 pode acontecer alguma coisa, que o mercado se reajuste e isso fique um pouquinho mais caro. Então eu sempre acho melhor a gente pensar no lado negativo, ser um pouquinho pessimista, do que ser super otimista. Eu mesmo, quando fui fazer a pesquisa do Brasil, eu fiz exatamente essa pesquisa. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu achava que eu estava sendo pessimista, mas na verdade eu fui um pouquinho otimista. Então, as projeções que eu tinha feito na época sempre deu um pouquinho maior, sempre não, mas em alguns pontos, ponto de moradia, ponto de alimentação, deu um pouquinho maior do que eu tinha imaginado. Por isso que eu estou dizendo aqui, seja pessimista, pelo menos na hora de fazer essa pesquisa. Em outro vídeo eu vou falar dos desafios de se alugar uma casa aqui em Portugal. Existem vários desafios e infelizmente não é muito fácil. Um deles, por exemplo, é a disputa.
a gente está vendo aqui que não existem tantas opções assim ao redor do seu escritório, numa boa localização, né? A Saldanha ali, o Saldanha, é uma ótima localização. Se não tem muitas opções, você pode imaginar que vai ter muita gente disputando por elas. E às vezes, né, na verdade, na maioria das vezes, o que os imigrantes fazem para tentar diminuir um pouco essa competição e até mesmo encontrar valores mais baixos é procurar apartamentos ao redor da cidade. Pode não ser fácil encontrar apartamentos assim 10 minutos a pé do escritório, então as pessoas buscam apartamentos em até outras cidades que é ao redor de Lisboa, e eu vou falar no vídeo de transporte que fazer esse trajeto não é tão complicado assim, é bem fácil e até relativamente rápido. Esses vídeos de pesquisa, principalmente de moradia, podem ficar obsoletos de uma forma mais rápida, numa velocidade mais rápida do que a minha velocidade de produção de vídeo para eu atualizar eles. Principalmente de moradia, porque moradia aqui é uma coisa que os preços têm flutuado muito. Então você não pode passar para o próximo vídeo sem que você tenha feito a sua própria pesquisa para a sua própria realidade. Você precisa de mais ou menos quartos na casa, por exemplo. Você está disposto a morar, por exemplo, num quarto? Se você for solteiro, pode ser uma boa opção. Até mesmo se você for um casal sem filhos. Tem muita gente que faz isso aqui em Portugal. Começa alugando um quarto, porque aí o custo vai cair muito, e consegue se planejar melhor para aí sim alugar uma casa, até entender melhor as regiões também. Mas voltando para o que eu estava dizendo, né? Em Lisboa, se você conseguir ficar perto de metro, de estação de metrô, vai ser incrível. Como eu vou mostrar no vídeo de transportes, sua vida vai ser muito tranquila, muito fácil. Mas, como eu disse, a competição é muito grande e o padrão, infelizmente, não é ficar dentro de Lisboa. Eu tenho um conselho para você, o conselho é tente ficar perto do escritório, tente ficar perto de Lisboa, sim. É difícil, mas é possível, mas muita gente vai para cidades ao redor, como eu disse. As maiores opções para a Grande Lisboa são ficar na Amadora, na região da Amadora, que é por aqui, ficar na região que a gente chama da linha de Cascais. Então Cascais está aqui, é uma cidade de praia que não é barata, tem muita gente com poder aquisitivo mais alto morando aqui, mas a linha de Cascais quer dizer que a gente tem uma linha de trem aqui que percorre a beira do Rio Tejo, e você pode encontrar algumas casas entre Cascais e Lisboa. E aí é fácil o transporte por causa do trem, que a gente chama de comboio aqui. Essa é a segunda opção. A terceira opção mais popular, ou talvez terceira e quarta, é morar do outro lado do rio aqui. A gente tem a cidade de Almada e a gente tem o Barreiro. Muita gente que eu conheço, muitos brasileiros moram nessas regiões, moram em Barreiro e moram em Almada. O transporte para Lisboa acaba sendo relativamente fácil também, porque existe tipo uma balsa, existe um barco, como se fosse aquela conexão Rio-Niterói, se você conhecer a cidade maravilhosa. Então tem bastante fluxo de barcos, principalmente durante o horário de trabalho. Acaba sendo uma condição mais barata também, porque a gente encontra casas mais baratas aqui. Vamos dar uma olhada na região de Almada para tirar essa dúvida. Eu vou redesenhar aqui e agora eu vou redesenhar do outro lado do rio, pegando tanto o Barreiro quanto essa parte de Almada. Eu não vou descer muito aqui porque ir mais para baixo a quantidade de transporte já começa a diminuir. Eu vou te mostrar como encontrar isso, mas eu vou aqui até Corroios, Costa da Caparica. Acho que funciona, depende um pouco, mas eu vou colocar aqui sim. Costa da Caparica é um lugar lindo de praia, tem muitos brasileiros morando lá também. A gente tem 114 casas, também não é uma grande oferta de imóveis, mas vamos dar uma olhada aqui nos preços. Ó, tem preços, eu vou tentar dar um zoom aqui. Se eu fico aqui perto de Cacilhas, também é mais caro, justamente por causa disso que eu disse, que é o transporte de barco. Esses metros aqui não são os metros de Lisboa, já são o metro de outra cidade. Eu estou falando aqui de outras cidades ao redor, né? Fazem parte da região metropolitana de Lisboa. Então esse metro é da cidade de Almada. Se eu for um pouquinho mais distante, ó, já acho um T3 por 600 euros. É uma opção muito melhor. Se você tiver uma família maior ou quiser ter um terceiro quarto, né? De repente você quer ter um escritório, alguma coisa diferente, um T3 por 600 euros, 90 metros quadrados. Se a gente buscar por outros apartamentos, a gente vê, ó, 650,
730, 700, mas ó, 700 euros um T3. Lá em Lisboa a gente tinha 750 T2. Então o resumo da ópera aqui é que de se distanciar um pouquinho de Lisboa, você tem opções melhores. Seja porque os preços são mais baixos, seja porque os preços são os mesmos, mas ou a casa é mais bem cuidada, é uma casa mais moderna, ou a casa é uma casa maior, tem mais quartos, né? Uma casa maior mesmo, uma casa até para uma família maior. Como eu disse, não vá para o próximo vídeo sem fazer a sua própria pesquisa. O mercado imobiliário tem variado muito os preços aqui em Portugal nos últimos anos. Então, no momento que você está vendo esse vídeo, os preços podem estar melhores do que nesse exato momento que eu estou gravando, mas também podem estar piores. E você não pode ter nenhum tipo de surpresa negativa. Também seja um pouquinho pessimista. Se você estiver vendo uma média, talvez colocar uns 50 euros a mais, só como uma margem de erro também é importante. Eu quero que você vá me acompanhando durante esses vídeos de pesquisa e anotando o seu custo para que no fim a gente faça o cálculo geral e encontre qual é o custo de vida em Portugal e quanto que você vai gastar mensalmente aqui.